o positivo aqui, eu espero que tudo funcione e nada exploda. Alguma coisa deu bem errado. Será que eu estraguei o meu CI? Nossa, galera, eu cometi um erro muito grave, então ele recebeu 5 volts direto aqui. Estragado o meu CI. Nossa, galera, eu tô até suando aqui. Fala galera, Alexandre aqui, e eu já tinha dado os meus estudos com o circuito integrado NE555 como finalizados, mas foi quando eu vi esse vídeo aí. E aí eu fiquei pensando, será que eu consigo deixar o jogo que eu fiz no vídeo passado mais complexo e mais divertido? Então bora pro vídeo descobrir se eu consegui. Então eu decidi montar esse circuito completo em 3 protoboards diferentes. Então eu vou usar a primeira para o NE555 em modo astável, vou usar a segunda para o NE555 em modo biestável e a terceira para o 595N, porque eu acho que assim vai ser mais fácil de eu montar, validar e montar e validar. Então eu vou fazer uma pré-montagem dos 3 módulos e eu volto quando tiver tudo pronto, montadinho. Modo astável ligado, eu vou energizar a protoboard, a minha fonte já está ligada ali com 5 volts, vamos ver se vai funcionar. Funcionou certinho, vamos ver se o nosso potenciômetro está funcionando e controlando o tempo do LED. Tudo certinho, sem novidades. Mas agora eu já deixei montado aqui a parte do biestável. E eu vou fazer a ligação agora para ver se o biestável está funcionando junto com o astável, né? Então para fazer isso, eu vou tirar a energia aqui da minha protoboard por segurança e eu vou ligar a saída 3 do NE555 biestável na saída 4 do NE55 astável. Então com esse jumperzinho aqui eu vou ligar lá, prontinho. E como elas estão desligadas uma da outra, eu preciso fazer a continuidade da alimentação. Bom, agora em teoria as duas estão recebendo alimentação, vindas da fonte, e agora eu quero saber se eu vou conseguir controlar o modo astável pelo modo biestável. Vamos ligar aqui. Aparentemente nada está funcionando, mas eu acho que deu certo, porque esse era o comportamento que eu queria. Então, esses dois botões, o lado esquerdo serve para ser Start e o lado direito serve para ser Stop, porque o modo biestável funciona dessa forma. Eu preciso ter um estímulo para ligar e eu preciso ter um estímulo para desligar. Então vamos ver, eu vou apertar o lado esquerdo, então teoricamente esse cara aqui tem que começar a piscar. 1, 2, 3 e... funcionou. É tão legal, vai funcionando, agora vamos ver. Então eu vou apertar agora o da direita e ele tem que parar o astável lá em cima. Então vamos lá. Tá funcionando, galera. E é bem legal ver isso aqui funcionando na prática, sem ser no Tinkercad ou em um simulador vendo da vida real, porque cada componente que a gente coloca aqui vai ter uma serventia para o conjunto todo acabar funcionando. Então eu vou testar de novo, ó. Ligou, eu consigo ainda controlar a velocidade do LED ali, do astável, consigo parar apertando esse, ligar. Então agora eu vou montar a última parte do nosso jogo e volto já. 3 horas depois. Bom, pessoal, passou um bom tempo e eu montei aqui a lógica do 74HC 595, que na verdade ele vai ser um sequenciador, né? Então eu tenho 8 LEDs nas 8 saídas dele, que ele tem disponíveis. Ele vai sequenciar quando esses LEDs vão acender. E ele vai sequenciar esses LEDs acendendo baseado nos sinais ali que vem do nosso NE555 no modo astável. Então a cada pulso ele vai sequenciar a liberação de energia para cada LED. Então, quando o NE555 tem um pulso, ele entende esse pulso e fala assim: ah, teve um pulso, vou acender o primeiro LED. Ele acende. Quando o NE55 apaga o LED, quando esse pulso termina, ele também entende, apaga o LED que ele acendeu. Aí quando ocorre outro pulso, ele não acende o mesmo LED, ele acende o próximo, por isso que ele é em sequência, ele vai acender o próximo LED. E aí quando apagar, ele apaga esse LED. E aí no próximo pulso ele vai acender o LED 3 e assim sucessivamente. Então ele vai acender até o 8º LED, porque ele tem 8 saídas, o 595 tem 8 saídas, então quando chegar no 8º LED ele recomeça do primeiro. Então o que a gente espera ver aqui? Quando eu ligar isso aqui tudo, o NE555 vai ficar mandando pulsos para o 595 e o 595 vai acendendo esses LEDs conforme ele recebe os pulsos lá do 555. Mas na teoria tá tudo muito bom, vamos ver isso aqui na prática. Então quando eu ligar o positivo aqui, eu espero que tudo funcione e nada exploda. Eu tô bem apreensivo porque é a primeira vez que eu trabalho com esse tipo de CI na protoboard, então qualquer erro aqui eu posso perder o CI. Então vamos lá. Alguma coisa deu bem errado. Alguma coisa deu bem errado.
Será que eu estraguei o meu CI? Vou tentar descobrir o que aconteceu de errado aqui nessa parte. Nossa, galera, eu cometi um erro muito grave e um erro de falta de atenção, na verdade. Eu simplesmente esqueci de ligar o Astável no 595. Então ele recebeu 5 volts direto aqui. Então eu espero que eu não tenha estragado o meu CI. Para fazer essa ligação é bem simples. Eu preciso ligar a saída 3 aqui do Astável no pino 12 do meu 595, que é o clock. Então vamos lá, vou ligar aqui a saída 3 na 12, minha fonte de alimentar, minha protoboard. Bom, pelo menos não estraguei ele. Vou ligar o meu... E temos sinal. Caraca, eu tô aliviado de não ter estragado o nosso CI. Então, teoricamente, quando eu apertar esse botão aqui de stop, ele vai parar o sinal do LED e parar esse cara aqui. Funcionando perfeitamente. Nossa, galera, eu tô até suando aqui porque eu achei que eu tinha estragado o meu 595. Vou testar a frequência do LED ali. Então eu vou startar e vou mexer no meu potenciômetro. Vou deixar mais lento. Ó, tá funcionando muito bem. Ufa, vou deixar bem rapidinho. Nossa, bem rápido, não dá nem pra ver. Deixa eu tentar parar. Parou? Temos nosso jogo funcionando, mas aí vocês devem estar se perguntando, mas qual que é o intuito do jogo se todas as luzes estão vermelhas, né? Pra gente transformar isso num jogo, basta eu fazer uma coisa. E eu vou simplesmente remover um LED aqui do meio e vou colocar um LED verde no lugar. Bom, pessoal, agora a gente tem um objetivo claro no nosso jogo, que é parar a corrente de luz no LED verde. Então, se eu parar no verde, eu marco ponto, se não, perco ponto. Então, vamos testar. Bom, agora o nosso jogo está funcionando. Então, eu vou tentar parar no verde nessa velocidade. Vamos ver se meu reflexo é bom. Marquei um ponto, consegui. Vou iniciar de novo. Ih, já errei. Nessa velocidade eu estou errando, imagine nas mais altas. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais interessante com o nosso regulador de nível de dificuldade. Então, eu vou deixar mais rápido. Ó, já está bem mais rápido. Vamos ver se eu consigo marcar ponto parando no verde. Consegui. Nossa, meu reflexo é péssimo, como eu demonstrei no último jogo que eu joguei com a minha esposa. Então eu tô deixando aqui no card para vocês verem o quanto meu reflexo é ruim. Minha esposa me detonou no outro jogo. Vamos tentar pelo menos uma vez nesse verde, né? Apertei o botão errado. Consegui. Então vamos aumentar essa velocidade aqui. Deixa eu iniciar. Deixar difícil mesmo. Meu Deus. Nunca que eu vou conseguir parar no verde. Ou quase. Quase de novo. Consegui. E esse jogo aqui ficou muito legal e eu acho que vale um joinha e uma inscrição aqui no canal. E se você tem alguma sugestão, dúvida ou crítica, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar aprender com vocês. Como faltava estudar o NE555 no modo biestável, eu resolvi fazer esse jogo e adicionar o CI 595. Então, basicamente, o funcionamento disso tudo junto então a cada pulso do astável, ele enche e esvazia um balde. Então, se o astável é o balde, a gente pode considerar que o biestável é a torneira que está enchendo esse balde. Então o astável só vai encher os baldes se o biestável deixar, porque ele que comanda a torneira que vai encher os baldes. Então se eu apertar o lado direito aqui do meu biestável, o que acontece? Eu fecho a torneira e o astável para de encher baldes. E se eu apertar o lado esquerdo, ele libera a água e o astável começa a encher baldes. Aí o legal que acontece é nesse cara aqui. Imagine que a gente tem que encher 1000 baldes. Então esse cara vai agir como uma esteira. Então ele traz o primeiro balde, o pulso do astável enche o balde, esvazia e aí ele passa para o próximo. A esteira anda e ele vai para o balde 2. E assim vai. A velocidade do deslocamento da minha esteira é controlada pelo meu astável lá de cima. A gente poderia ir além. A gente poderia colocar um end gate, igual a gente fez no jogo passado. Tem card aqui em cima. Para que quando eu pause no LED errado, ele toque um buzzer. Ou acenda um LED identificando o erro. E quando eu pausar no LED correto, ele toque um buzzer ou acenda um outro LED indicando que eu acertei. Então as possibilidades são muitas.
a gente consegue rapidamente ir colocando mais coisas simples juntas e assim elevando a complexidade dos nossos projetos. Aí eu tô deixando um print com o esquema do Tinkercad aqui na tela. Vou deixar mais difícil, vamos ver até onde eu chego. Eu acho que aqui eu não vou conseguir não. Nada. E galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Só uma vez. Quase.